Tá, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí em 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insight, nos ajude a ter vislumbres, compreensão, discernimento e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Rauche, rauche, alegria. Namastê. Então, para quem está acompanhando pelo livrinho, nós estamos na página 183 e aqui a gente já entra na pergunta, né? Mas eu ainda gostaria de relaxar no presente e render-me à vontade de Bhagavan. Percebo ao longo de todo o dia que os pensamentos estão brotando. Um pensamento aparece, eu quero realizar o ser. Lembro a mim mesmo, aqui e agora eu sou o ser. Esse desejo não vem do ser, porque o ser não tem necessidade de realizar a si mesmo. Então isso deve ser as minhas vassanas surgindo. Vou ignorar esses pensamentos. Não posso evitar o surgimento dessa sequência particular de pensamentos, porque o Swami disse que os pensamentos, manifestando-se nessa ordem específica, são a vontade do Bhagavan, meu destino. Poderia pensar que estou escolhendo uma determinada opção ou não, mas no final das contas, essa escolha parece estar incorporada ao meu destino. Quando observo esses pensamentos surgirem, sinto que não há nada que possa fazer para eliminá-los, executá-los ou para ceder a eles. Eu posso me entregar e observá-los, mas parece que não posso fazer nada além disso. Boa noite, Rê. Alegrias. Boa noite, pai, benção, mãe, boa noite a todos. Alegrias. Então, Alegria. aqui é uma pergunta bem importante, né? Assim, no meu ver, é uma pergunta importante, porque isso aqui é uma pergunta de quem está praticando, né? De quem está fazendo, de quem está parando para meditar ou está fazendo autoinvestigação, né? Porque a pessoa está falando, eu, durante o dia os pensamentos vêm, óbvio, né? Enquanto não cessa, os pensamentos estão isso. Aí a pessoa, para parar esses pensamentos ou para diminuir o fluxo, né, ela lembra, aqui agora eu sou o ser, né? E aquela coisa toda que é necessário fazer para que isso. Né? E a pessoa diz que não consegue evitar, né, que a sequência de pensamento venha e que os pensamentos continuam, né? Ele não consegue eliminá-los. Né? Agora vamos ver aqui como é que o Anamalai vai responder. Né? Seus pensamentos surgem a todo momento por causa de suas vassanas. Né? A gente lembra que vassanas são as predisposições que existem para todos nós. Né? Então, todo aquele reservatório acumulado são as nossas vassanas. Então, é que ele fala, surge a todo momento por causa de suas vassanas. Mas é um erro pensar que você não pode fazer nada em relação a eles. Você pode interessar-se por eles ou pode ignorá-los. Se você mostrar interesse, eles persistem e você acaba envolvido com eles. Se você ignorá-los e mantiver sua atenção na fonte, eles não se desenvolverão. E quando não se desenvolvem, eles desaparecem. No Quem Sou Eu, Bhagavan comparou esse processo com cercar um forte. Se você cortar a cabeça dos pensamentos um a um, assim que eles surgem do forte, da mente, né? Cedo ou tarde não haverá nenhum sobrevivente. O que ele está falando? Ele está fazendo uma comparação, né? A mente está cheia lá de pensamentos, é como um forte, né? E eles vão saindo. Conforme eles vão saindo, você vai aniquilando eles, né? E a forma de aniquilar, uma das formas é simplesmente ignorá-los, deixá-los eles passarem, né? Da mesma forma, o fluxo de pensamento dentro da mente, né, a gente pode também fazer uma analogia com o rio. Né? O rio está lá,
né? Você está lá à beira do rio e deixa o rio passar. Ou você pode entrar no rio, né? Se você não entrar no rio, você vai ficar vendo. Ele vai passando. Agora, o que acontece? Vem um determinado pensamento, né? Vamos pegar um exemplo bem simples para não criar confusão. Supondo, vem um pensamento melancia. Tá? Pensamento melancia. Passou direto. Não, mas aí vem um pensamento melancia. Aí eu lembro que eu gosto de melancia, porque eu adoro melancia, adoro suco de melancia, não sei o que de melancia. Pronto, aquele pensamento já ganhou força e vida e ele vai desenvolver. E da mesma forma, né? Aí vem um pensamento melancia. Isso eu estou falando um pensamento bem banal, né? Aí vem esse mesmo pensamento melancia, supondo, né? Mas aí eu tenho aversão à melancia, eu não gosto de melancia, eu detesto melancia, porque não sei quem na minha infância me obrigava a comer melancia, então detesto. E aí vem todo o emaranhado daquilo que você detesta ou daquilo que você gosta muito, entende? Isso é para compreender. Então, se você simplesmente deixa o pensamento passar, né, como se fosse um rio, passou, você não coloca nem gosto nem desgosto naquele pensamento, aí ele passa. Né? Sabemos que não é fácil, mas isso é treino, né, porque tem outros pensamentos, né, não é o pensamento de melancia que vai vir coisas relacionadas a trabalho, coisas relacionadas a sexo, coisas relacionadas a outras pessoas, coisas de pessoas antigas, né? E esse fluxo continua, mas em algum deles você dá atenção. A hora que você dá atenção para algum deles, aquilo te cata e a mente vai em torno daquilo lá e vai elaborando 500 coisas, trazendo da memória ou colocando emoção. Esse é o trabalho normal da mente, assim, dessa mente de vigília, né? Essa mente desse instante que você está no dia a dia. Tá, vamos terminar a resposta da Ana Malaya. Quem sou eu, né? Quem sou eu? É uma pergunta, né? Bhagavan comparou, esse também é a técnica, né? Quem sou eu? Bhagavan comparou esse processo como cercar o forte, né? De cortar a cabeça dos pensamentos um a um assim que surgirem. Né? O modo de fazer isso é pela autoinquirição, ou seja, quem sou eu? Né? A cada pensamento que aparecer, você pergunta a si mesmo, para quem esse pensamento aparece? Né? A resposta óbvia é para você, né? É para mim. Né? Então, quem sou eu? Né? Se você for vigilante fazer isso, a floresta de pensamento diminuirá até o ponto que não reste nenhum. Quando os pensamentos se forem, a mente mergulhará na sua fonte e experimentará essa fonte. Então, essa é a técnica e esse é o processo ou do Vicharya, né? Vichara, ou também traduzindo a autoinquirição, né? Perguntar quem sou eu, né? Uma hora vem a resposta, né? E quando vem o pensamento, né? Quem está percebendo esse pensamento, né? Quem percebe aquele pensamento que está passando? Eu, né? Então, quem sou eu? Isso faz com que esses pensamentos desapareçam, né? Aí se vem outro, a mesma coisa. Quem está percebendo? Eu. Quem sou eu, né? E assim se vai. É um trabalho. É um trabalho, é um processo. E é um processo longo, né? Aí vem outra pergunta. Eu quero compreender esse processo de ignorar os pensamentos, eles surgem. Eu quero realizar o ser, não realizei o ser, devo fazer a prática tal e tal para realizar o ser. Percebo que todos esses são desejos, vassana, então digo a mim mesmo, eu sou o ser aqui e agora eu sou o ser, como o Swami diz, né? Isso parece cessar o fluxo de pensamentos por um período. Eu tento agarrar-me ao pensamento do eu como o Swami recomenda, mas não parece que eu tenho qualquer controle real sobre ele. Ainda sinto que eu devo ser bem-sucedido ou não é a vontade do Bhagavan, né? Ou de Deus. Algo sobre o qual não tenho controle. Sinto-me impotente. Lembra-me sempre que a mente se move, ela nunca
Ela, oh meu Deus. Lembro-me sempre que a mente se move, ela está numa busca sem sentido, perseguindo um fantasma inexistente. Então eu lembro do conselho do Swami e trago a minha lembrança. Eu sou o ser aqui e agora. Isso ajuda, mas não por muito tempo. Os pensamentos ainda surgem novamente. É alguém que está praticando, né? É alguém que está praticando, e quando se está praticando, vai ver que a coisa é, não é não é um dia, não é 2 dias, não é um mês, não é 2 meses que vai aparecer algum resultado mais satisfatório, né? Isso aqui é uma prática para alguns que vai levar muitos anos, né? Mas aquele que tem firmeza, tem fé e tem perseverança, o resultado vem, né? A Namalai vai responder: suponha que você esteja caminhando numa rua movimentada. Você encontra todo tipo de gente fazendo todo tipo de coisas. Conversas triviais estão acontecendo em um local, talvez trabalhador esteja cavando um buraco em outro lugar. Dentro de uma loja, um cliente pode estar pichichando o preço de alguns produtos, enquanto no meio da estrada pode haver um grupo de pessoas reunidas ao redor de uma vítima de acidente. Olha quanta coisa que ele criou, hein? Nada disso é de sua conta, mas sempre existe a possibilidade que você fique interessado em algumas ou em todas essas atividades, a ponto de esquecer a razão pelo qual você está na rua. Não fique excitado por qualquer coisa que você veja ou ouça, apenas caminhe firmemente em direção ao seu destino. Ele está dando um exemplo de como resolver isso, né? Suas vassanas são todas as distrações na sua cabeça que pode puxar sua atenção para longe de sua principal ocupação, que é estar consciente do ser. Se você não tiver interesse nelas, você caminhará direto até sua meta. Se algo distrair sua atenção temporariamente, traga-se de volta perguntando a si mesmo: quem está interessado em tudo isso? Quem está interessado nessa distração? Isso vai esvaziar o desejo que o está distraindo e trará você de volta ao estado de estar atento e seu verdadeiro propósito. Lembre-se, nada está acontecendo na mente, é você. E nada disso é de sua conta. Você não precisa se preocupar com pensamentos que surgem dentro de você. É suficiente que você lembre que os pensamentos não são você. A resposta dele é perfeita, né? Mas é o início da prática, ou seja, de meditação, ou seja, de autoinvestigação, ou mesmo de fazer mantras, né? Fazer o japa, mantra, e aí até respiração, né? Até exercício de respiração, de concentração, tudo isso, a não ser que a pessoa já venha com uma bagagem muito grande de outras vidas, né? Se ela não veio com uma bagagem grande de outras vidas dentro dessas práticas, o esforço é necessário. E o esforço maior é a perseverança, perseverar, 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 né? Uma hora essa mente, uma hora esse fluxo de pensamento, né, que é essa mente mais basicona aqui, ele começa a diminuir, aí você consegue, né, se interiorizar com maior facilidade e durante maior tempo, né? Mas tudo isso é prática, 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 prática e não desistir nunca, né? É Ô, assim que Paulo, funciona. Diga. é, eu não peguei do começo da pergunta, mas assim, essa resposta me trouxe muito também durante o ritual da ayahuasca, né? Da gente também não ficar pegando todos os pensamentos que vêm na nossa mente, senão a gente tanto se auto-sabota, como às vezes fica sofrendo por coisas que já, teoricamente, já estão resolvidas também, né? E estou falando sobre isso agora, eu pensei muito nisso, eu estou muito nessa fase na ayahuasca também, de certos pensamentos, não ficar pescando todos os pensamentos que vêm, porque eu acabo que meio que, não sei se é a minha mente, se é meu ego, acaba me trazendo alguns sofrimentos, e depois eu comecei a não pescar tudo, isso tem me fortalecido mais e me permitido ter outras conexões, né? Ter outras experiências durante o ritual. Fora na meditação, né? Durante a prática Muito também. bom, muito bom.
Muito bom. O ideal até seria, né, se conseguisse, né, quando você está na medicina, era não pensar em nada, né? Porque daí você, porque daí realmente você consegue com que a consciência, né, esse eu sou consciência que é você mesmo, atingir outros patamares, né? Mas tudo isso Mas eu também é treino, né? Mas o controle do pensamento já é importante. Já é um passo muito importante. Aí a pessoa pergunta novamente: todos os tipos de pensamento devem ser considerados assim? Ele responde: para qualquer tipo de pensamento que surgir, tem a mesma reação. Não sou eu, não é da minha conta. Pode ser bom ou mau pensamento. Trate-os da mesma forma. Para quem esses pensamentos estão surgindo? Para você. Isso significa que você não é o pensamento, né? Você é o eu real. Permaneça como o eu real e não se prenda a nada que não seja o eu real. Então, essa é a resposta clássica de qualquer Swami dentro dessa vertente do, do Advaita, né? Do Vedanta Advaita. Você é o eu, você não é o corpo, você não é essa mente, você não é essas emoções, então você tem que buscar a firmeza no ser real. Então, qualquer pensamento que seja, esse pensamento não sou eu. Né? E assim vai caminhando. Boa noite, Elaine. Boa noite, Alex. Alegrias. Bom que chegaram. Boa noite, sua bênção, pai, bênção, mãe, boa noite a todos. Vamos lá. Benção, Pai Zé, benção, Mãe Gina. Alegrias, Aproveitando, Pai Zé, alegrias. que página o senhor está? 186. Gratidão. Gratidão. Aí outra pergunta. Há uma outra coisa que surge para mim. Existe um desejo pela determinação de lembrar do ser o tempo todo. A mente se apega a isso e tagarela. Eu deveria meditar mais, eu deveria prestar mais atenção e estar no presente. Ideias como esta afastam cadeias inteiras de pensamentos. Contudo, isso ainda me parece ser um esforço por parte do ego para realizar o ser que já está aqui. De certa forma, parece que é uma outra distração. Nossa, você vê que a pessoa está com tanta vontade de realizar, né, que ela fica a própria mente, né, porque ela ainda é como se não atingiu o ser, né? Então fica aquele diálogo interno, né? E fica uma reflexão sobre aquilo que está observando. Né? Isso não tem fim, né? Se você cai nessa armadilha da mente, isso não tem fim. É a mesma coisa, você está meditando, fala, não posso ter pensamento nenhum, né? E aí, não ter pensamento nenhum já é um pensamento, né? É o que o Ramana fala, né? O Ramana instruía, simplesmente fica observando os pensamentos, né? Fica observando, observa a respiração, observa o pensamento, só observa, não pensa nem não pensar, entendeu? Não pensa eu não estou pensando, não pensa eu estou meditando, você vai buscando isso, é não pensar, não pensar, não pensar, fica só ali. E os pensamentos vão passando, é treino, tudo isso é treino. Aí chega uma hora que simplesmente desaparecem, né? Mas isso não é em 10 minutos, né? Isso não é em 15 minutos. Isso é num tempo, né? Depois de uma meia hora, 40 minutos, 50 minutos, quando você tem sucesso, né? Ou mais, uma vez uma hora e pouco. A Namalai vai responder para ele. Se você permanecer como ser, nem as vassanas e nem o karma lhe tocam ou afeta, né? Se você permanecer na mente, pensamentos de um tipo ou de outro vão lhe perturbar o tempo todo, né? Isso é óbvio, né? Isso é óbvio, mas permanecer no ser não é, é o objetivo, né? A prática é você eliminar esses pensamentos, né? Ou sair dessa mente, né? Ou conseguir que a consciência, né, dá aquele salto pelo menos para uma mente mais sutil, para a mente abstrata ou para a mente pura, né? Aí a pessoa vai perguntar de novo: se eu entendi corretamente, meu karma são todas as atividades que o meu corpo-mente tem que executar nessa vida. Posso ser uma testemunha disso, mas não posso mudá-la.
Se eu pegar esses óculos que estão na minha frente, isso aconteceu porque era meu karma pegá-lo nesse momento. Eu não tenho escolha, ou estou destinado a pegá-lo ou não. O Bhagavan disse a mesma coisa. Quando alguém pegou um leque e perguntou se aquele ato estava destinado a acontecer desde o momento de seu nascimento, o Bhagavan disse, sim, isso estava destinado. Simples resposta. Esse Bhagavan que ele fala aqui é o Ramana Maharishi, né? Lembra que ele é discípulo, Annamalai é discípulo. Ou seja, dentro de uma visão mais pura, né? Tudo que está predestinado a acontecer para você vai acontecer. Né? Quer você queira ou quer você não queira. Né? E aí também entra a questão do livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio existe até um certo ponto. Né? Em algumas escolhas, sim. Talvez a gente tenha um livre-arbítrio, acho que o maior livre-arbítrio que a gente tem atualmente é poder escolher estar conhecendo o nosso próprio eu interno, né? Conhecer o nosso próprio ser divino. Né? Isso é uma escolha válida, né? Na minha visão também. Né? Mas o livre-arbítrio é bem relativo, né? Eu sei que isso é um pensamento que tem profundidade, isso tem gente que pensa de um lado, gente que pensa do outro, aquela coisa toda, mas como diz um outro instrutor, né? Você não pode escolher a hora que você vai morrer. Então, que livre-arbítrio é esse? Né? Você não pode escolher ter um corpo 100% saudável. Né? Então, que livre-arbítrio é esse? Né? E mesmo as coisas que a gente pensa que está escolhendo, né? Por exemplo, eu levantei de manhã, vou escolher uma camisa. Tenho a liberdade de escolher uma camisa, eu vou escolher a camisa azul. Fui eu que escolhi. Sim, mas você escolheu de acordo com todas as suas preferências do passado dentro dessa existência, ou talvez até de outros, que você tem uma preferência pela cor azul por N motivos. Né? Então tem toda uma predisposição sua lá que te leva a escolher o azul, né? Em vez de usar o amarelo, ou o vermelho, ou o preto. Né? Tudo isso que eu estou falando é para reflexão. Tá? A Namalai vai responder para ele. Se os pensamentos eu deveria meditar ou eu deveria realizar surgirem, pergunte a si mesmo, para que esses pensamentos estão surgindo? É a técnica é a mesma, né? Por que você precisa pensar sobre o corpo e a mente tanto assim? Se você é a luz, não existe a escuridão. Se você é o ser, não existe o pensamento, nem corpo e nem mente para lhe causar qualquer problema. Pode vir inúmeros pensamentos, permita-os. Isso é importante, pode vir, eles vão vir, né? Permita, apenas lembre-se o tempo todo, eu sou o ser. Esse é o pensamento principal que temos que manter, né? Você não é as vasanas, você não é os pensamentos, você é o ser. Ser com letra maiúscula, né? É o Deus interno, é a fonte interna, é o eu superior, é o eu divino, né? É aquele que tem aquela luz e essência que cada um de nós somos, né? Mantenha essa consciência e não se preocupe muito com o que estiver acontecendo em sua mente e o que isso significa. Não permita que qualquer identificação se instale em você. Não pense, estou sentado no santuário do Bhagavan. Não pense, estou fazendo isso ou aquilo. Você é o ser e não é o corpo. Até mesmo as suas vasanas são o ser, né? Aqui é importante entender, né? Até mesmo suas vasanas são o ser, porque tudo está dentro do ser, né? Nada existe fora do ser, né? Tudo é o ser, né? Então as vasanas também são o ser nesse sentido, né? O mundo todo é o ser, né? Porque nada existe sem o ser, né? Tudo é o seu ser, não existe distinções, não existe diferenças no ser, nada é separado do ser. Você não pode encontrar um único átomo, um único pensamento que seja separado do ser. Tudo é o ser. Mas existe alguma coisa que eu possa... Agora é uma outra pergunta. Mas existe alguma coisa que eu possa fazer para descobrir isso? Os esforços não são todos sem sentido e tudo que ocorre para mim está predeterminado? Olha aí a pergunta, hein? Boa pergunta, hein?
Bom, eu vou até repetir a pergunta. Mas existe alguma coisa que eu possa fazer para descobrir, né, isso, esse eu, né, essa essência? Os esforços não são todos sem sentido se tudo que ocorre para mim está pré-determinado. Então, se está tudo pré-determinado, por que eu vou fazer esforço? Né? Então, as coisas vão acontecer por si só. Né? Esse também é um outro erro e uma outra ilusão que acontece. Para quem está iniciando, né? Na busca, no caminho, é um pensamento que... Mas é um pensamento coerente. Né? Vamos lá ver a resposta do Anamalai. Todas essas dúvidas que estão te perturbando surgem simplesmente porque você está enredado no pensamento do seu corpo e todas as confusas consequências que ele traz. É mais produtivo manter a consciência eu sou o ser do que ficar analisando a inutilidade do esforço. Sadhana, né? A prática, né? Esforço e prática. E qualquer ideia que você tenha sobre eles são conceitos, que só pode aparecer quando você acredita que não é o ser. E quando acredita, você tem que fazer alguma coisa para alcançar o ser. Mesma sequência, para quem surge esse pensamento, para mim, é baseada na ignorância da verdade. Por quê? Porque ela está verbalizando um estado de ignorância, ela está perpetuando uma suposição errônea de que existe uma pessoa que está tendo um pensamento inconveniente. Você é o ser, não alguma pessoa fictícia que está tendo pensamento. Se você permanecer no ser enquanto ser, nenhum mal pode lhe atingir. Nesse estado, qualquer coisa que vier a você não será um problema. Não existe dualidade quando permanece no ser. Nenhum pensamento sobre o que deveria ou não deveria fazer, e nem pensamento sobre o que pode ou o que não pode ser feito. O principal é não deixar o ser. Quando você acendeu a luz, a escuridão não pode surgir, nem mesmo que você queira. Né? Então, todas as respostas do Swami vai nessa direção do absoluto. Né? Não adianta você ficar nessa de isso, aquilo outro, isso aí tudo é armadilha da própria mente. Né? Armadilha, essa mente egóica, né? Que fica dando nó em si mesmo, e a consciência que está amarrada, por isso que ele fala, tudo isso acontece porque você está identificado com o corpo, né? E o corpo não é só o corpo físico, né? O corpo físico principalmente, mas o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, né? O corpo mental e é difícil você entender, né? Você falar assim, eu não sou essa mente, né? Para algumas pessoas gera até um absurdo, né? Eu não sou essa mente, né? Porque o eu sou, né? O eu sou manifestado nesse estado de vigília, ele está tão identificado com essa mente que, que quando você fecha o olho, né? E fala, eu não sou essa mente, e aí entra o vazio, entra em desespero. Entra em desespero, começa a bater o desespero. É muito complexo essas coisas e meu nariz deu uma fechada. Que entrou um nevoeiro aqui agora à tarde. Ai, ai. Mas vamos lá. Fala fanho mesmo, mas não. Então, é sempre lembrar, né? Tudo isso é jogo da mente. E não entrar nesse emaranhado, né? O que ele está querendo explicar para essa pessoa é não entre nesse emaranhado. Mas essa dúvida dessa pessoa eu acho muito importante, porque todo mundo que já praticou, está praticando, está no caminho, ou já passou por isso, ou vai ter essas dúvidas em algum momento. Né? Não tem como. Porque aqueles que estão praticando ou já teve ou vai ter. Isso faz parte desse caminhar. Né? Mas o que é importante? Importante é você manter firme dentro daquele método que o qual você se propôs a trabalhar, né? Ou seja, a sua sadhana, a sua prática. E manter-se firme ali, que aí essa mente começa a aquietar. Na hora que a mente aquieta, né? Aí a paz chega. Essa paz já é o Atma, né? E aí pode acontecer o Samadhi, pode acontecer uma transcendência ainda maior, né? Que a gente vai chamar de Samadhi ou de contemplação.
Mas no começo é prática em cima de prática, né? Até que essa mente aquiete. E através do esforço ela vai se aquietar, né? Mas daí quando cessa o esforço, ela volta novamente a sua, o fluxo de pensamento, né? E por isso aí você continua a prática, continua, e vai passando o tempo, você vai praticando, aí com o tempo, né? Com o tempo, ela fica muito mais fácil você entrar em estado de silêncio, né? E fica muito maior o tempo de duração, né? Que você fica nesse estado de silêncio, né? E isso vai indo, né? Mas lembre-se que você tem um ser interior que está te impulsionando e auxiliando ao mesmo tempo dentro daquilo que chama busca, né? Desse eu interno, né? E essa desidentificação com todos esses corpos de personalidade, que é mente, astral, né? Que é emocional, físico, etérico, vai diminuindo, né? Vai diminuindo, você vai se desapegando deles, né? Mas tudo isso, prática, né? Prática, tempo, acreditar, né? Fé, acreditar que isso vai ter um resultado, né? A fé de que existe o transcendente, né? Para aqueles que a fé é para aqueles que ainda não sentiram esse transcendente, né? Então precisa ter fé, precisa acreditar nesses conhecimentos que vêm desses sábios, né? Ou de outros, né? Que já passaram por isso. Até que você mesmo começa a atingir um ponto, né? Que você consegue já perceber isso, né? Através do esforço, né? Ou através dos vislumbres que pode vir, né? Pode estar acontecendo que você está andando, de repente vê um vislumbre, ou está cozinhando, vê um vislumbre, está trabalhando, vê um vislumbre, né? O que é vislumbre? É uma transcendência momentânea ali, rápida, às vezes dura alguns segundos, um minuto, e às vezes um pouco mais de alguns minutos, né? É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Eu vou pegar um chazinho ali para soltar aqui a garganta. Então vamos dar sequência. Aí a pessoa faz outra pergunta. O Swami frequentemente diz que deveríamos meditar constantemente para permanecer no ser. Eu percebo que não consigo meditar sempre. Quando percebo que não estou meditando, a mente me diz que eu deveria fazer alguma coisa para voltar para o ser. Esse é meu estado real, a minha condição presente. Não consigo permanecer sempre no ser. Se ele conseguisse permanecer sempre no ser, ele seria iluminado, seria realizado, seria um Jivamukti, né? O pessoal até acha que é um pouco de ansiedade, né? Mas a pergunta é boa. Quando esse pensamento, aí a Namalai responde, quando esse pensamento, eu não estou meditando ou não estou no ser surgir, apenas ignore-o e volte para o ser. Quando pensamentos como esse surgirem, olhe para eles e diga, não sou eu, não são da minha conta. E volte imediatamente para o ser. Não desperdice energia pensando ou avaliando quão bem ou mal você está indo na direção da sua meditação. Isso aqui é importante, né? Não desperdice energia, ficar ali avaliando, coisando, em que grau que eu cheguei, já estou isso, estou aquilo. Não. Simplesmente, né? Retorne para o pensamento, eu sou o ser, né? Vai indo, e vai. É isso. A técnica é simples. O difícil é praticar, né? O difícil é lembrar de praticar. A técnica é simples. Não fica bolado com o pensamento, não fica bravo, fica nada.
A mente ela vai te puxar. Enquanto você não tiver uma firmeza total, a hora que você inicia, ela puxa para lá, puxa para cá, puxa para cá, puxa para cá, e depois ela vai suavizando, vai suavizando. E aí ela suaviza e fica quietinha. Mas isso a gente chama de esforço, né? Acabou o esforço, né? Ou seja, a vontade de manter a concentração ali, ela volta ao fluxo dela normal. Normal quer dizer, não deveria ser normal, mas volta aquele fluxo de pensamento. Pergunta: quando a atenção foi perdida, quando eu percebo que não estou no presente, que não estou meditando, a mente fica inevitavelmente distraída. O pensamento, a avaliação sempre aparece, eu estou distraído. A Namalai vai responder: qualquer pensamento que apareça, ignore. Você precisa ignorar qualquer coisa que esteja conectada à ideia corpo-mente, qualquer coisa que esteja baseada na noção que você é a mente ou é o corpo. Se você fizer assim, o pensamento emergente não se perturbará e nem vai te distrair. Numa fração de segundo ele desaparece, isso é verdade. Todos os pensamentos são distrações, inclusive o pensamento, e eu estou meditando, né? Se você pensar que está meditando, é porque você não está meditando. Você está se esforçando. Se você for o ser, a escuridão não vai dominá-lo. Por mais que os pensamentos surjam, naquele estado eles não lhe afetarão. Outra pergunta. Habilidade para lembrar eu sou o ser faz parte do destino do indivíduo? Pergunta boa, né? A Namalai vai responder: se você for o ser, nenhum destino o afeta. Se você rasgar sua camisa, isso significa que você também foi rasgado. Ele faz uma pergunta ao Namalai: se você rasgar sua camisa, isso significa que você também foi rasgado? Não. Alguma coisa aconteceu para que algo que não é você. Da mesma forma, o corpo e a mente experimentarão prazer, felicidade, miséria e tudo mais. Tudo de acordo com o karma que foi trazido a essa vida. Mas o ser não tem apego, não tem desapego, não tem felicidade, não tem infelicidade, não tem karma. O corpo não é o ser, a mente não é o ser, o eu verdadeiro é o ser. E nada, nunca acontece ou afeta o ser. Isso é a verdade das verdades, né? O ser é a nossa essência, é o próprio ser divino, é o Atma, é o grande espírito que está por trás de tudo isso. Então, o ser em si mesmo, nunca, né? Nada atrapalha, nada afeta. Então, permanecer no ser é permanecer a consciência, né? Dentro dessa consciência maior, né? Pai, Oi. ai, desculpa, mas eu me perdi, eu não entendi essa parte da camiseta, eu não consegui Não, tá bom, sem problema. A gente volta ali. absorver. Ele faz uma pergunta, né? Eu não vou nem ler. Ele faz, então eu vou fazer a pergunta para você. Faz de conta que ele faz assim: se a sua camiseta foi rasgada, é você que foi rasgada? Não, né? Foi a camiseta, algo externo a você aconteceu. É isso que ele está falando. Se a sua camiseta foi rasgada, não foi você que foi rasgada, foi a camiseta. É algo externo. É a mesma coisa, as coisas que surgem para a mente ou que acontecem com o corpo em volta de você. Não é você, é isso que ele está querendo dizer. Isso não vai afetar você se você estiver dentro do seu centro, né? Dentro do ser que é você mesmo existindo, dentro do eu sou em plenitude. É isso. Os pensamentos surgirão enquanto o potencial do pensar estiver dentro de você. Bons pensamentos, maus pensamentos, todos eles continuarão vindo. Não há nada que você possa fazer a respeito desse fluxo. Mas, ao mesmo tempo, esse fluxo de pensamento não precisa ser um problema. Seja o ser, seja a paz e a sua verdadeira natureza, e nada que surgir terá importância. Caminhe, coma, beba, dorme, medita, mas nunca pense que você é aquele que está fazendo as coisas. Então, essa aqui é a parte da técnica, você está se desidentificando da personalidade dos corpos, né?
tendo a certeza que não é você, que você é a consciência que está nesses corpos, né? Então esses corpos é que estão fazendo as coisas. Eu estou trazendo essa compreensão para conseguir entender como é que é o pensamento dentro do Advaita Vedanta e da prática, né? É você se desidentificar, né? Você está usando o corpo existe, tudo isso aqui existe, mas você está usando isso, é como um carro, entendeu? Você está usando tudo isso como um carro, você está dirigindo o carro, você está dentro do carro, está dirigindo, você está junto com o carro, mas você não é o carro, né? Acho que dá para entender, compreender isso, né? Nós somos espíritos, somos seres divinos, existindo consciências, né? Existência, consciência, existindo dentro desses corpos. Então, isso que é a importância de sempre lembrar. Eu sou, né? Essa essência eu sou, a hora que está buscando dentro da autoinvestigação, quem sou eu, né? É esse eu, é agarrar-se a esse eu, ele já falou lá atrás, né? Mas para isso a mente tem que estar silenciada. Se a mente estiver gritando, não adianta nada. Se falar quem sou eu, ela traz abacaxi, melancia, feira, fogão, traz qualquer coisa. Tem que estar em silêncio, né? E a hora que você silencia essa mente, quem sou eu, ou agarra-se a esse eu, a sensação sou, né? Eu sou, né? Todo mundo tem essa sensação eu sou. Só que essa sensação está diretamente ligada ao corpo, à própria mente, né? Depois de muito tempo de prática, você consegue perceber sutilmente esse eu sou, né? Eu sou existindo, esse eu puro, né? Existindo dentro dessa mente. Mas isso leva um tempo, né? Precisa bastante prática para conseguir perceber esse eu puro, né? Agora falar, mas agora tem um outro jeito de conhecer esse eu puro, que é a hora que todo mundo dorme, né? Todo mundo dorme, entra em sono profundo, depois sonha, e chega uma hora que você volta para a vigília, não volta? Você não volta, vamos falar aquele português mais corriqueiro, você volta para o mundo aqui, né? Você estava em sono, então você voltou para o mundo. Mas naquele instante que você, ali alguns segundos ali, antes de você entrar, essa mente ordinária entrar, aquele é o eu puro que está ali. É o eu sem essa mente, entendeu? Ainda é o eu, mas é o eu sem a mente. Esse é o eu que é chamado eu puro. Tem outro nome em sânscrito agora que é Jiva Pradina, alguma coisa assim. Mas isso não tem importância. É que agora me veio na memória. Então, é o eu puro, esse é você, né? Essa é a consciência sem esses corpos ausentes, esses corpos ausentes. Isso acontece também em sono profundo, né? Em sono sem sonho, a consciência, o eu sou também está lá de uma forma muito sutil, né? Está ali existindo ali. Por isso que você percebe quando você acorda, dormi bem, nossa, foi muito bom, né? E quando você está em sonho, você está no corpo astral. Essa mente, a consciência e a mente está junto com o corpo astral. Então você está agindo no corpo astral. Tem gente que tem consciência e memória disso, outros não tem. Mas isso é de cada um, são potencialidades, né? Mas isso não vem ao caso. Isso não é nem mais nem menos, né? É um fator positivo se você consegue ter plena consciência no corpo astral, sim, você já tem consciência no outro nível, sim. Pois não. Mas dentro dessa fala do senhor agora, me surgiu uma dúvida, né, em relação ao sono profundo. Sim. O sono profundo é quando estou no ser, né, pode dizer, ou é a consciência pura, e aí não traz nenhuma lembrança. Como saber quando eu estive no sono profundo ou quando eu apenas estive sono com sonhos e não lembrei nada? Por exemplo, eu dormi, aí acordei e não lembrei de nada.
como identificar que isso foi um sono profundo ou foi um sono com sonhos e eu não lembrei? Pergunta boa. Então. Então. Primeiro, vamos responder de uma forma bem prática, né? Isso já, isso é verificado. Hoje tem até especialidade, que é a especialidade do sono, né? Tem até no Hospital das Clínicas tem um departamento do sono. Então isso é verificado através de aparelho que você entra para a zona, para as zonas delta, né? Em algum momento, todos nós, em algum momento, dentro da noite, entramos nesse período. As pessoas que não entram, aí vai acordar cansada, super cansada, e vai acabar tendo estresse. Pessoas que não dormem vai entrar em colapso. Por quê? Porque dentro dessa visão, dentro da tradição, né, desses ensinamentos, é, o sono profundo é onde recolhe-se, né? A mente está recolhida, o corpo astral está recolhido, o corpo físico, né, está recolhido assim, em relação ao ser. Aí já é o ser, né? Tá tudo ali, tá tudo recolhido. Então, só existe o ser. Então, aquilo é um momento onde se recarrega toda a energia, né? Todo o teu ser é recarregado ali. E quando você acorda com aquela sensação, eu dormi bem, né? Foi uma noite boa, né? O que que é isso? Como é que você sabe se você não tem lembrança de nada? Mas ao mesmo tempo você tem a sensação, entendeu? Porque conscientemente, para você saber disso, você teria que estar já consciente em todos esses estados, né? No estado de sono, tanto no tanto a consciência, é o que chama de consciência ininterrupta, né? Então, mas aí já é o ser que já está realizado. O ser realizado, o Yananda, ele tem a consciência ininterrupta. Ou seja, ele está consciente na vigília dele, eu sou, na mesma consciência, eu sou, se ele entra, o corpo precisa descansar também, né? Não é porque o Yananda o corpo precisa descansar, o corpo descansa, ele entra em sono, ele está consciente que está no corpo astral, está ali, tá. E entra em sono profundo, ele está consciente do sono profundo, ele está consciente lá que ele está. Ele está consciente como existindo, não que ele tenha um corpo ali. Não sei se você entende. Ele simplesmente é ser ali, lá que o sono profundo é o próprio ser. E ele está existindo ali. É assim que funciona, Alex. Agora, para você saber que você está em sono profundo, você tinha que ter consciência ali. Aí seria muito bom, né? Eu estou em sono profundo. Seguindo o sinal que a consciência já está brilhando ali, né? Esse, aquilo que a gente chama de esse eu puro já tem luz suficiente para se perceber dentro de um sono profundo junto do próprio ser, né? Do próprio Atma, vamos falar assim. Eu sei que tudo isso é palavra para explicar o estado que tem que vivenciar, né? Mas é a única forma que a gente tem a palavra para entender. Eu não sei se você conseguiu compreender, se a resposta foi boa. Então, digamos, se eu acordar com sono ainda Não ou quer, cansado, não, e não quer dizer, pode ser que você teve muita atividade no plano no astral plano, também, entendeu? No plano astral. Mas todo mundo entra em sono profundo. Senão você estava em colapso, né? Em alguns segundos, pode ser minutos, uns mais, outros menos tempo, mas todos nós, dentro de um ciclo de sono, todos nós entramos em sono profundo. Isso é em algum normal. momento da noite. É normal, só que você entra e você sai. Aí você vai para o astral, fica trabalhando que nem um doido no astral, você vai estar cansado, né? Entendi. Agora, se E você entrou em sono profundo, mas o astral ficou neutralizado, aí você vai levantar maravilhoso, né? Relaxado, bem. existe algum tipo, não sei se seria o correto, alguma forma de deitar que seja mais fácil de ter um relaxamento, alguma coisa, uma posição para deitar que seja mais fácil ou coisa assim para. Que eu saiba, não. Você tem que buscar
Isso aí é o básico, né? Você tem que buscar uma posição do corpo, a hora que você vai deitar, que seja confortável, que a respiração esteja fluindo bem, né? Sim, se você estiver numa posição que vai incomodar, por exemplo, você está com o braço ali, o braço está comprimido, em algum momento você vai ter que acordar porque a circulação diminuiu. Está com o pescoço muito torto, você vai ficar torcendo ali, causando uma tensão muscular. Aquilo vai refletir de alguma maneira nos outros corpos que são sutis. Tudo isso sim. Então, o importante é você ter uma, né, como é que fala? Ter o travesseiro que seja confortável, na altura ideal para você. Mas isso é de cada um tem que ir descobrindo, né? Um colchão que seja razoável, né? É, eu falo razoável de densidade, né? Que não afunde muito, ou alguns preferem mais duro mesmo, mas aí é de cada um. Agora, posição. Alguns dizem, né, que para você ter maior consciência seria a, a, a posição de decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, né? E ficar ali dormindo. Para quem consegue adormecer desse jeito, é bom. Né? Alguns dizem que isso é um facilitador. Eu não sei dizer se é ou se não é. Só estou te repassando. Tá bom, gratidão. Ô, pai, Eu. deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor, a gente sonha como que nem eu, que eu separei, né? Aí eu tive um sonho com meu ex-marido vindo aqui deitando na minha cama. Aí eu falava assim, no sonho eu era consciente que ele já tinha ido embora. Aí eu falava assim, mas o que que você está fazendo aqui? Pode ir embora, você saiu da minha vida aqui você não dorme mais. Pode ir embora agora. E eu tinha consciência que ele já tinha ido embora e ele estava fazendo o que aqui? Ele é vivo? Tem corpo físico? Ele é vivo, ele é vivo. Então. Então. É, é vivo, mas tem corpo astral. Não, eu sei, eu sei. Quem não tem corpo físico geralmente está mais no corpo astral do que aqui, né? Mas quem tem corpo físico, mas as pessoas também dormem. Quando dorme, o corpo astral sai, entendeu? É, Às vezes por algum então, motivo, ou por algum apego, ou por qualquer outra coisa. Sei lá, ele quis dar uma voltinha dá aí uma na tua voltinha. casa. Ah, às E eu vezes eu tinha consciência, eu falava, pode sair daí, pode sair daí. é isso. É pedir para sair, né? É, Então, E mas ele saiu? essas coisas de corpo astral, isso acontece muito. Por exemplo, se você deitar pensando em uma determinada pessoa, né? Não precisa nem ser em relação à amorosidade, mas pensando, ou porque gosta, ou porque tem afinidade. Tá, tô pensando, vamos pegar um exemplo mais simples para não criar polêmica, né? Você tem uma irmã que mora lá não sei aonde, e que já tem muito tempo que você não vai visitá-la, que não sei o quê, mas você gosta, tem uma afinidade, tatati, aí você lembra dela, aí você vai dormir pensando nela, aquela coisa, aquela coisa. Então a mente já fabricou ali tudo direção. isso aí eu Aí o sei. astral, o corpo astral, a possibilidade do corpo astral ir até a tua irmã que está lá no. Quer dizer, eu nem sei É, se. Eu sei que está longe lá, o irmão, ou qualquer coisa, um parente ou um amigo, a chance é grande. Entendeu? Aí se a outra pessoa vai perceber ou não vai perceber, aí é outra história. Mas a chance disso acontecer é grande. Né? Isso serve para qualquer coisa. Né? Agora imagine uma pessoa que é apaixonada ou apaixonado por outra pessoa quando deita. O que acontece no astral, né? É direto, né? Não dá tempo nem de dormir, né? Não dá tempo nem de adormecer direito e já vai para lá obsediar o outro lá. Não, é, se o outro corresponde, ainda tá que tá razoável. Agora, se o outro não corresponde, né? Aí é um obsessor encarnado, com corpo físico, né? E aí causa desgaste de energia para outra pessoa. Né? é, É o chamado obsessor encarnado, mas não no,
a nível físico, a nível de astral, tá lá enchendo as paciências, ou do outro, ou da outra, sei lá o quê, né? Hum, E quando a pessoa, tem raiva do outro, né? Tem ódio, é, é. é fatal. O corpo astral dela vai lá e perturbar o outro, né? Essas coisas são assim. Mas da gente, a partir do momento que a gente tem aquela consciência, né, pai? Que nem assim, eu falei para ele, não, pode sair daqui, é um sinal que eu tô assim, né, pouco acordadinha, né? Sim. Então, mas nós somos essa consciência, entendeu? Nós somos a consciência, né? Em qualquer nível nós somos o mesmo, né? Não é dois, nós não somos um no corpo astral e o outro eu Não, no, isso eu e o sei, outro eu. Não, eu sei que você sabe, mas eu estou craniando no sentido dos assim de outros. que. Por quê? Por que que isso é importante? É por causa da sua fala anterior. É, você pode estar consciente, óbvio, você está dentro do corpo astral, as coisas estão acontecendo, você tem consciência. A questão é ter a consciência de que você está no corpo astral, entendeu? Hum, E aí é que muda. Mas quanto mais consciência você tem, tudo bem, você pode não perceber que está no corpo astral, mas você tem uma consciência já desenvolvida, que você já percebe as coisas e lida com aquelas coisas dentro do corpo astral, entendeu? Porque às vezes o corpo astral ele é mais lento em relação ao corpo físico para resolver as coisas. Por exemplo, a pessoa já deixou de beber no corpo físico, ela já está fazendo um programa, já parou lá de beber, já tem uns 2 anos. Mas o corpo astral ainda ele continua bebendo. É por isso que eu estou te falando isso. O corpo eu astral sei. continua bebendo. A consciência que está presente no corpo astral, e é a mesma consciência, mas ainda não Sei, é entendi. total, né? Não tem lucidez total. Ah, Se tivesse lucidez entendi. total, eu já saberia, né? Na hora que saísse para beber no corpo astral, eu falava, pô, eu não bebo mais, ô corpito, fica quietinho aí, né? Ah, Pai, gratidão, pai. Gratidão. pai, quando a gente atinge essa consciência, né, esse eu lá superior, talvez seja isso que o pai esteja falando. Eu consigo ter a mesma consciência, a mesma memória de tudo que eu fui lá também, como o meu eu superior? Eu não entendi a pergunta. Porque, ó, aqui, né, sou Regiane. Aí no plano astral, continuo sendo Regiane, que é a minha consciência, tendo a consciência, não, né? Que meu pai falou que às vezes tem coisas que a gente não consegue levar para o plano astral. Aí quando a gente entra no sono profundo, a gente está conectado lá com o nosso eu superior, né? Sim. Não, você Isso. é esse eu superior, é isso que é a questão. Você é. E eu trago Tá. essas memórias, essas lembranças, tudo lá, porque a partir do momento que eu estou meditando aqui, eu estou tentando me conectar com o meu superior, eu não posso pensar em nada, pegar nenhum fluxo de pensamento. Mas quando eu atingo, que eu consigo me conectar com ele, eu ainda tenho essas lembranças, tudo? Será? Ao apego, né? Tá, identificar. E assim, eu entendi sua pergunta agora. Não sei por quê, pai, porque acho que eu até comentei com o senhor, na última Quando você. ayahuasca, Calma. E assim, senão vamos responder isso aí, senão, para não ficar dúvida. Quando você atinge o ser, é o ser. O ser simplesmente eu sou. Tudo isso aí, Regiane, Maria, Bernardo, tudo isso é o sonho. Tudo isso é o sonho. É o ser. A única coisa que existe é ser. É plenitude, é ser. Então não tem mais dor, não tem mais nada. Mas esse eu sou é você mesmo, continua existindo. É isso que é difícil, entendeu? Você pegou o teu carro, dirigiu até lá, você largou o teu carro lá, tá tudo bem. Aí depois você volta e pega o carro de novo. Mas você não é o carro. Eu sei que a identificação ela vem de muitas vidas, então não é fácil da gente se perceber existindo sem a personalidade e sem esses corpos. Porque eu, Regiane, só é um personagem dentro da longa série de vidas que você mesma já teve, entendeu?
Você só é mais um personagem dentro dessas histórias todas. E daqui a um tempo esse corpinho vai embora, aí vai pegar um outro personagem. Mas É aí, onde eles falam que é libertador, né, pai? É se libertar, né? exato, filho, você está livre dessa mente que nos aprisiona, né? Livre, essa mente é a nossa prisãozinha aqui, quando você estiver identificado com ela. E a prisão é tão grande que a gente fica com medo de sair dela. É tão gostosa a prisãozinha. É que eu tenho tido algumas experiências e está sendo muito legal. Tanto em sonho quanto na ayahuasca. Está sendo muito bacana. Mas eu fico assim, será que eu tô doida? Não, Tô não maluca. tem. Não tem. Depois você conta para nós. Mas não tem doidura, não. Nós existimos além desse corpo, gente. Eu sei que é difícil entender isso. A gente vai, daqui uns anos, lógico, cada um. Uns vai daqui 30 anos, outros daqui 40, outros daqui 50, mas todo mundo vai. A história é isso, assim, todo mundo tem um corpo, depois o corpo deixa de existir. Simples assim, não é? E o que acontece depois que você deixa o corpo? O eu sou consciência continua existindo. Simples assim. E esse mesmo eu sou, quando você transcende e entra no ser real, esse eu sou continua existindo. Eu sou. Mas esse eu sou é sem personalidade. Regiane, Maria, Pedro, avô, tá, tá, tá. Agora, se você retorna ao nível físico, a personalidade está lá, o corpo está lá. Então, o iluminado, ele não esquece tudo, ele se iluminou, está em plenitude com o ser. Mas a hora que ele está manifestado aqui no nível físico, a personalidade é a mesma. Senão, como é que ele vai agir? Se ele foi pedreiro, ele está lá, ele sabe fazer tudo que é de pedra, tá, tá, tá. Eu, assim, estou falando nível bem, assim, para entender. Mas ele não é aquele corpo, ele não é mais aquela personalidade, ele está só usando, é um avatarzinho, entendeu? É um avatar. Qual que é o seu avatar? O meu avatar é Maria Antonieta. Então eu estou aqui de Maria Antonieta, estou fazendo. Eu sei, é complexo de entender isso e não é fácil, não. Eu entendo a sua dúvida e a sua dúvida é bem pertinente. É bem importante a sua dúvida, porque a sua dúvida é de muita e muita e muita gente. Foi minha dúvida lá atrás também, né? Essas dúvidas todos nós já tivemos, né? Todo mundo que tá estudando ou que está praticando já teve essa dúvida ou vai ter. Mas com o tempo vai entrando aí. Então, vamos encerrar por hoje. Quem vem para o feitio amanhã, até amanhã para o feitio da ayahuasca. Quem vem no sábado, até o sábado aí então. Então, quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Vou colocar o negócio do sininho aqui, né? Vamos lá. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestros da sabedoria de todas as eras, de todas as raças, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbre, a ter discernimento, a ter desapego e nos mantenha firme na busca da verdade. Rauch, Rauch, Axté, Namastê, alegrias.